Olá, mais uma vez, Hélio Lang aqui, fitoterapeuta, psicólogo clínico de aconselhamento e professor universitário em plantas medicinais e fitoterapia. Vim mais aqui, uma vez, falar para os meus amigos que me ouvem, os nossos pacientes e todos aqueles que, de certa maneira, vão tirar proveito destes nossos ensinamentos. Hoje, temos ouvido falar muito sobre a disfunção erétil, sobre a impotência sexual. Tem sido preocupação. É comum para homens, a partir de uma certa idade, tenderem a perder o desejo de forma moderada e própria função sexual reduzir. Muitas vezes, quando se é acompanhado de doenças como hipertensão, diabetes, estresse, ansiedade, isto é comum. Mas hoje é grande preocupação porque temos tido situações do gênero em relação a jovens que já não estão a ter uma vida sexual saudável. E hoje temos acompanhado muitos movimentos nas redes sociais, em casas de venda de suplementos, de alguns químicos para estimular os jovens. Muitos até acabam tirando proveito por causa da aflição para poder fazer dinheiro. Mas eu vim aqui para desmistificar isto. Afinal de contas, o que é impotência sexual? O que é disfunção erétil? A impotência sexual ocorre quando o órgão peniano se encontra impossibilitado de se manter endurecido por um período de 5 minutos e 4 segundos. Portanto, que é este período considerável saudável. Não que não se possa levar acima deste tempo. E também precisamos prestar muita atenção. Até o indivíduo saudável, em algum momento, passa por episódios da disfunção, em que nós chamamos de disfunção erétil episódica, por conta de fatores de risco. O estresse, a ansiedade, mesmo que o indivíduo esteja saudável, nem sempre está apto para uma relação sexual estável, satisfatória. Agora, os estudos nos dizem que precisamos prestar atenção quando estes sinais acontecem acima de 50% de vezes. Um indivíduo saudável, naturalmente, tem que acordar na primeira urina matinal, endurecido. Isto por quê? Porque a testosterona produz-se quando estamos a dormir à noite e manifesta na madrugada. E se está a acontecer que nós, na urina matinal, não estamos endurecidos com muita frequência, temos que ficar preocupados. Se está a acontecer que sempre que vamos para se relacionar não sentimos desejo nenhum, temos que nos preocupar. Se está a acontecer que sempre que queremos nos relacionar, o endurecimento é muito fraco, com muita frequência, temos que nos preocupar. Mas antes, deixa eu falar mais de uma forma aprofundada para vocês. Existem estágios da disfunção erétil. Talvez podemos associar isto aos sintomas. A disfunção erétil, ela vai até o 4º estágio. O primeiro estágio é quando o indivíduo sente até o desejo, consegue até endurecer-se com a sua parceira, mas quando já pretende ir relacionar-se novamente a segunda vez,
terceira, há sempre uma dificuldade. Este indivíduo pode estar no primeiro estágio, ainda que se endureça na matinal. O segundo estágio são todos aqueles indivíduos que têm dificuldade em endurecer na matinal e endurecem na primeira relação, embora com dificuldade. O terceiro estágio são aqueles indivíduos que precisam fazer muito esforço para uma penetração. Muito esforço que até chega a criar um desconforto. E por fim, o quarto estágio é aquele estágio em que praticamente não acontece nada. É aquele estágio em que praticamente o indivíduo fica falecido. É como se fosse uma disfunção erétil total. Estes são os sintomas principais da disfunção erétil. Em psicologia, temos aconselhado aos nossos pacientes para que tenham muito cuidado com a disfunção erétil episódica e aconselhamos para que eles procurem um psicólogo. Na qualidade de psicólogo, eu falo isto porque já tivemos caso de alguns pacientes nossos que comunicaram comigo e que diziam que já não têm desejo sexual por ninguém porque têm medo, pura e simplesmente, de não dar certo. Isto porque na relação anterior na qual tiveram, ficaram decepcionados. A disfunção erétil, quando vem, ela vem de forma espontânea, mas para quem presta atenção, esta disfunção já dá alguns sinais. Para quem não presta atenção, é como se viesse espontaneamente. E para estes indivíduos que se relacionam e apresentam essa disfunção erétil espontânea, ficam encabulados, ficam com medo, ficam com vergonha, sobretudo quando vão a segunda vez, a próxima, para ter uma outra relação sexual e acontece o mesmo. O que acontece é que eles ficam lesados psicologicamente. E quando isto acontece é muito perigoso. Em psicologia nós chamamos de ideia fixa. A ideia fixa é conceber em sua psique, em sua mente, que você já não consegue. Sempre que vires uma parceira e sempre que aproximares a uma parceira, a sua mente vai acusar o negativismo. A mente concebe e o corpo reage. A partir do momento em que a nossa mente conceber este negativismo, o corpo não vai reagir positivamente. Apenas vai obedecer este negativismo da mente e de modo em que não haja nenhum endurecimento. Portanto, como livrar-se da disfunção erétil? Primeiro nós temos que prestar atenção em primeiros sinais. Segundo, temos que ter aceitação que de fato algo de errado está a acontecer para que possamos ser ajudados. Terceiro, o psicólogo vai ajudar. No nosso consultório temos ouvido muita gente, temos ajudado muita gente, ouvimos no fórum psicológico, de modo que a gente procure perceber, afinal, o que está por detrás desta disfunção. Será o fórum psicológico relacionado a estresse, ansiedade e alguma irritação que tenha passado? E muitas vezes aconselhamos aos nossos pacientes também para que façam uma análise, a nossa ressonância magnética, que ela já nos traz um relatório. Através desta análise que nós fazemos lá na Consultório de Serviços, nós já conseguimos ter uma resposta. A primeira resposta é sobre os vasos cavernosos. Existem vasos cavernosos que são aqueles vasos que estão no órgão peniano, que recebem o jato de sangue. E ao receber esse jato de sangue, estes órgãos praticamente, se nós reparar, temos aqui este órgão peniano. Então, o órgão peniano ele
tem os vasos cavernosos que recebem o jato do sangue e depois temos o corpo esponjoso. O corpo esponjoso ele retém o sangue de modo a que congele o órgão peniano por esse tempo determinado para que haja uma relação saudável. Para caso de pacientes que tenham os vasos cavernosos comprimidos, podemos anotar como se uma das causas fosse a compressão dos vasos. Para casos de pacientes que tenham uma situação da testosterona, o nosso aparelho também nos diz, e nós já notamos que de facto há fraca testosterona, não é? E este exame geral ajuda-nos também porque tentamos, afinal de contas, perceber que não, este paciente está com a disfunção erétil, não necessariamente porque tenha problema no sistema reprodutor, mas porque existem doenças associadas, das quais diabetes, hipertensão, alguns problemas psíquicos, não é? Que concorrem para esta fraca funcionalidade do órgão peniano. Convidamos a todos vocês que aproximem ao consultório e você vai saber mais como livrar-se disto de forma natural e que tenha uma relação sexual saudável. A nossa orientação é vasta, tanto na parte psicológica, biológica, física, social. Em todas as esferas nós vamos orientar você de modo a que volte a relacionar-se de forma saudável e que tenha uma vida e um lar satisfatório, agradável. Muito obrigado, até a próxima. Ok.